Bem, nós estamos de volta aqui com Entrevista TV Com, hoje trazendo um tema muito especial, muito importante, um tema que vai fazer você olhar melhor para a vida. E quem não gosta de olhar, de sentir as coisas, de ler um bom livro, enfim, de caminhar tranquilo pelas ruas da cidade. Olha que se você não caminha bem, tem alguma coisa errada. Tropeçou, não consegue ler um livro, está um pouco embaçado. Tudo isso remete à visão. Quando a visão não está bem, o que a gente faz? Vamos a um especialista. E hoje eu tenho a oportunidade de trazer aqui um jovem, o Dr. Victor Antunes, que é jovem, mas já é veteraníssimo. Vamos dizer assim, mais ou menos, né, doutor? Quantos anos de medicina nessa área específica? Específica são 13 anos, 14 anos na verdade, que foram 4 anos de especialização. Sim. 3 anos aqui no Brasil e 1 ano nos Estados Unidos, que eu fiquei fora, na Filadélfia. E mais 10 anos exercendo a oftalmologia aqui, não só em Assis, né, mas eu já tive várias passagens, né, dando aula na residência em São Paulo, onde eu fiz com o Dr. Tadeu Civintal, Faculdade de Medicina da ABC, Presidente Prudente, e participações em inúmeros congressos aí no Brasil e no mundo aí. Bom, temos então aí uma biografia resumida do Dr. Victor Antunes. Dr. Victor, basicamente a pessoa lhe procura no consultório, como qualquer outro médico, a pessoa está enxergando mal ou a pessoa se preocupa porque o grau de entendimento na leitura está piorando. O que leva as pessoas, vamos fazer uma pergunta bem no popular para a gente iniciar esse nosso bate-papo. Claro. Bom, normalmente a procura oftalmologista é basicamente ou uma situação de urgência ou uma situação eletiva. A situação de urgência normalmente é aquele olho vermelho, dor ocular, são aquelas situações que realmente incomodam o paciente e levam ao consultório em situações pontuais aí, que não seria a consulta de rotina. Na consulta de rotina, normalmente é uma baixa de visão. Em pacientes jovens, são aqueles pacientes que ainda não usam óculos, que passam a usar, né? Ou aqueles pacientes que fazem muito esforço visual em computador, etc., começam a ter dor de cabeça, situações onde eles precisam de um óculos para descansar um pouco a visão, né? Ou pacientes na faixa dos 40 anos, que já começa a ter dificuldade para leitura, que é aquela vista cansada, que é uma coisa fisiológica que todos nós vamos ter, né? Eu gostaria que você, ainda nessa área aí do envelhecimento, dos 40 anos, me dissesse se é mito ou se é verdade que a vista bacana, a vista nítida, ela vai até os 40 anos. Ou isso é um mito? Não, vamos dizer que assim, a nitidez da visão, né, ela vai acontecer, na verdade, até o momento que você tiver catarata com 50, 60 anos de idade, onde você vai começar a perder a nitidez da visão de longe, tá? Vamos dizer, aquela pessoa que não tem grau nenhum, possivelmente vai passar a vida toda enxergando bem, até o momento que tiver catarata, que seria na terceira idade, aí, né? no início da terceira idade. Então, o que acontece é que até os 40 anos de idade, a gente consegue ter o que a gente chama de acomodação, que existe uma lente dentro do nosso olho chamado cristalino, que ela faz o foco de longe e faz o foco de perto. E quando chega aos 40 anos, esse foco de perto, a visão já começa a ficar cansada, você não consegue mais ter esse foco de perto. Aí você começa a levar os objetos todos para mais longe. Sim. E esse é o motivo que o pessoal fala aí que ou você tem que fazer um óculos ou você tem que ir no ortopedista para aumentar o braço. Né? Tá certo. Essas doenças recorrentes são próprias da terceira idade ou um jovem, um garoto pode ter também alguns desses sintomas? Olha, especificamente a baixa de visão secundária à catarata é uma doença mais comum, como as rugas, né? Não tem como você correr das rugas, tá? E a opacificação do cristalino é uma opacificação bem lenta também. Então o que acontece é que muitas vezes a pessoa tem catarata e não percebe. Por quê? Porque ela vai baixando a visão de forma bem progressiva e bem lenta. Isso é o mais comum, que é a catarata senil, que a gente chama. E pacientes mais jovens também podem ter catarata? Podem ter, só que em situações especiais, né? Então pacientes que têm aquele diabetes tipo 1, o diabetes ele predispõe a uma catarata mais precoce, é uma das causas. Paciente que é usuário de medicações como corticoide, né, que tem doenças autoimunes como lúpus, doença de Crohn, essas doenças autoimunes de forma geral, artrite reumatoide, e que ingere uma quantidade
oral de corticoide maior também tem essa predisposição a ter catarata mais precoce. A catarata traumática também é outra entidade que também pode acontecer em pacientes jovens, mas normalmente, via de regra, isso aí é uma opacificação natural do cristalino, devido à mudança do metabolismo do cristalino que acontece aí depois dos 50, 60 anos de idade. Doutor Vitor, nós estamos aqui falando a respeito de várias coisas que podem afetar a visão, a catarata. Eu quero aproveitar a oportunidade, já que você é jovem, você fez especialidade, conforme disse no início aí da nossa entrevista. Vou aproveitar para falar das novas tecnologias a respeito dos avanços, né, nessa área da catarata. O que o senhor tem para dizer para o nosso telespectador? Os tratamentos são os mesmos, convencionais? O que existe de novo nessa área? Na verdade, assim, a minha especialidade é a cirurgia refrativa de forma geral. O que é a cirurgia refrativa? É a correção do grau. Tá? Então, a correção do grau em pacientes mais jovens já é extremamente consolidado no meio da oftalmologia, o excimer laser, que é o tratamento da miopia, da hipermetropia e do astigmatismo em pacientes jovens, né? Principalmente pacientes da faixa de 20 a 40 anos de idade, é a correção do grau com laser. Isso já é uma coisa extremamente consolidada e a evolução já assim chegou praticamente no limite, não tem muito mais como evoluir os aparelhos de hoje, que realmente os tratamentos são extremamente precisos, né? Elimina o uso de óculos e de lente, esse tratamento? Em pacientes jovens, sim. Em pacientes jovens elimina, porque ele faz a correção do grau. Uma vez feita essa correção do grau, relembrando que a gente falou há pouco, aquela lente que faz o foco para longe e para perto do jovem está muito ativa, está funcionando bem, então os pacientes jovens enxergam de longe e de perto sem nenhuma dependência de óculos. Então, realmente, bem indicado esse procedimento refrativo, não se tem problemas, riscos baixíssimos e liberdade de óculos. Isso é fato. Agora, voltando à catarata, tem muita gente assistindo o nosso programa, a nossa entrevista com o Dr. Vitor Antunes. Vamos falar a respeito dos avanços para que as pessoas possam ficar mais tranquilas. Eu sei que tem muita gente que está sentindo esse problema. Muitas pessoas começam a notar uma defasagem na visão, ou até sabem que tem catarata. O que elas podem saber a respeito? A cirurgia da catarata, né? Hoje em dia os procedimentos ficou tão moderno que eu não gosto de chamar de cirurgia, prefiro até chamar de procedimento, por ser uma coisa que a tecnologia simplificou muito para o paciente. Sim. Então a evolução foi fantástica. A evolução, quer dizer, começou há 40 anos atrás, onde você não tinha nem lente para colocar dentro do olho, os pacientes ficavam sem lente nenhuma, usando aqueles óculos de 14 graus. E aí as coisas foram evoluindo, que hoje a gente faz uma microincisão, tá? Essa microincisão de 2 milímetros, tá? De 1,5 a 2 milímetros, aspira-se o cristalino e coloca-se um implante dentro do olho, tudo feito sob gotas de colírio. Então, a anestesia são gotas de colírio e é um procedimento que demora em torno de 10 minutos na mão de um cirurgião experiente, tá? Extremamente rápido. E o paciente já sai da clínica enxergando. Eu ia te perguntar. Exatamente. Já sai enxergando, não se faz mais tampão como se fazia antigamente. É um sofrimento, né? Não, um sofrimento. 24 horas com tampão sem enxergar nada de um olho que foi recém-operado, era uma coisa muito ruim. Hoje em dia, não. O paciente já sai. A gente, obviamente, recomenda usar um óculos escuro devido à sensibilidade inicial, mas já sai enxergando bem e é feito com gota de colírio. 10 minutos já está resolvido. Estamos hoje recebendo aqui com o maior prazer o professor, né? Ele é professor nessa matéria, é um jovem assisense. Assisense. E tem pós-graduação nos Estados Unidos, tem uma vasta experiência já, trazendo grandes novidades. A gente vai para o intervalo e voltamos em instantes. TV Com, canal 22, Assis na TV.
TV Com, canal 22, Assis na TV. Bem, nós voltamos então com a entrevista do Dr. Victor Antunes, que tem várias especialidades. No bloco anterior ele falava de uma dessas especialidades. Qual a sua outra especialidade, doutor? Hoje, com a evolução da cirurgia de catarata, hoje vamos dizer que a minha grande especialidade é a cirurgia de catarata e a cirurgia refrativa, são esses dois os meus principais pilares, o que eu mais me dedico hoje. E a cirurgia de catarata é encantadora os resultados hoje, então é a cirurgia que eu mais gosto de fazer e com os melhores resultados, né? Devido a essa grande evolução que aconteceu nos últimos anos aí na cirurgia. Além desses resultados, né, de se livrar da catarata, eu posso me livrar dos óculos? Certamente. Hoje em dia, cada vez mais esse procedimento está mais preciso, então, desde o cálculo dos implantes, então, para você conseguir corrigir o erro refrativo junto da catarata, quer dizer, aquela visão embaçada, fumaciada, que a catarata está gerando, tá? Então, ela é corrigida pelo procedimento cirúrgico e no mesmo ato, nós também corrigimos a parte refracional. Então, com esse implante bem calculado através dos biômetros a laser que existem hoje, a gente consegue fazer um cálculo extremamente preciso e essa precisão resulta na correção da visão, que pode ser para longe e com os implantes mais modernos para longe e para perto. Existem lentes para colocar dentro dos olhos? Exato. Então, essas lentes que são colocadas dentro dos olhos, elas substituem o cristalino. E essas lentes, elas podem ser monofocal, que é um foco só. Então, a grande maioria dos pacientes que a gente opera, a gente coloca esse implante monofocal que corrige a visão de longe, né? E existem os implantes que a gente chama de premium, que são os implantes de tecnologia avançada, tá? Esses implantes de tecnologia avançada são implantes que corrigem, além de corrigir o grau de longe, eles também corrigem o grau de perto. Então, de 2002 até agora, este ano, recentemente, agora até julho deste ano, existiam os implantes que a gente chamava de multifocais, só que na verdade eles tinham dois focos, na verdade. Era perto e longe, a visão intermediária era um pouco borrada. E em julho deste ano, no Congresso Brasileiro de Catarata Refrativa, onde foi um congresso que eu atuei bastante, tive até uma premiação, foi um congresso muito bacana, houve o lançamento desse implante trifocal chamado Panoptix, que eu tenho uma experiência enorme com resultados fantásticos, que ele corrigiu vários problemas desse implante de primeira geração. Então, ele hoje é um trifocal, ele tem visão de perto, intermediário, aquele para a pessoa que trabalha com computador, também é uma visão muito boa, e longe. São as três visões que nós almejamos aí. Esse implante, ele corrige tudo em um procedimento só. Além desses implantes, o que mais se busca no seu consultório, nas consultas? O que os médicos, na sua especialidade, oftalmologistas, podem nos oferecer em termos de modernidade? Nós falamos de catarata, alguma outra conquista? Além das grandes que você já está nos mostrando, nos apresentando. Existem várias, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu tive dentro da parte refrativa, né, que é as cirurgias de córnea, né, não só o excimer laser, que é a cirurgia refrativa, mas eu também sou hoje uma das pessoas que tem uma experiência muito grande nos transplantes de córnea e apresento esses trabalhos, esses transplantes que a gente chama de transplantes premium também, né, que são bem diferenciados dos antigos. O transplante de córnea ficou durante 40 anos sem nenhum tipo de evolução, e nos últimos 10 teve uma evolução incrível. Eu ia te perguntar a respeito de córnea. Exatamente. É alguma coisa preocupante, né? Exatamente. Então, a córnea, essa película transparente que a gente tem na frente da parte colorida do olho, essa pelinha brilhante, né? Então, e ela tem algumas doenças que afetam as camadas da córnea. A córnea tem 5 camadas. Então, o que acontece? Hoje, a cirurgia moderna da córnea, a gente separa a camada que está doente e preserva a camada saudável. Então, se o paciente tem uma das camadas saudáveis, a gente preserva essa camada saudável e troca só as camadas doentes. Então, a córnea ela tem meio milímetro de espessura e a gente consegue fazer a separação das camadas da córnea. Então, a evolução hoje está absurda. Nós falamos a respeito de córnea. É um assunto que realmente dá muita dúvida, muita curiosidade. A pessoa tem a córnea afetada. De que forma? Na verdade, a córnea ela é um tecido avascular que não tem vasos sanguíneos, né? Sim. E ela é formada basicamente de colágeno e
patologia mais prevalente em córnea é o ceratocone, que é as fibras de colágeno da córnea que são frouxas, e a córnea deixa de ter um formato regular e passa a ter um formato irregular, baixando a visão. E o mais curioso é que isso acontece em pacientes na faixa etária de 15 a 35 anos de idade, então pacientes jovens que são afetados pelo ceratocone. Então esse diagnóstico tem que ser feito de forma precoce, porque hoje os tratamentos de córnea são muito. Hoje, vamos dizer, de 2008 para cá, os tratamentos de córnea de ceratocone se modificaram totalmente, né? Então hoje existem procedimentos que você pode estabilizar o ceratocone. Então aquele paciente que tem um diagnóstico precoce pode-se fazer o crosslinking, que ele vai aumentar, vamos dizer, a rigidez da córnea, não deixando esse ceratocone evoluir, né? Existem o anel de Ferrara, que você consegue corrigir o formato da córnea sem precisar do transplante, e em casos mais avançados, os transplantes de córnea, onde esses pacientes jovens, eles têm a camada interna, que chama endotélio, completamente saudável. Tem mais chance um paciente jovem. O transplante antigo se trocava a córnea toda, tá? Inclusive o endotélio. O endotélio é responsável por 90% das rejeições. Então, o doutor está mostrando aqui lados modernos, né? Exatamente. O importante é isso, mostrar um avanço. Né? Exatamente. Então, como o endotélio tem 90%, é responsável por 90% das rejeições, os estudos mostram que de 18% a 30% dos casos de transplante penetrante, onde se troca a córnea toda, pode ter rejeição. Com esta nova técnica, a gente separa o endotélio, que é essa camada nobre da córnea, com uma bolha de ar, da camada doente, da camada patológica, que é o estroma, troca esse estroma, mantendo essa camada de endotélio, né? Então, as chances de rejeição caem de 1 a 3%, de 30% para 3%. Doutor, eu noto que você é jovem, né? 40 e poucos anos. 40, por enquanto 40. Vamos ficar 40 anos, né? 40, mas ele já fala com um gabarito, com uma capacidade, claro, e com um domínio daquilo que ele está trazendo para o nosso telespectador, com uma amplitude, uma modernidade que deixa a gente muito feliz, né? É importante. E eu noto que você gosta muito do que faz. Isso é importante e dá credibilidade para você ir a um consultório. Você poderia dizer se você atende a quem assiste, em que local, se isso a gente pode saber do doutor? Claro, é um grande prazer. Eu atendo com o meu pai, o Dr. Valci, coordenado em Tunis. E, aliás, eu já fiz uma consulta. Quem é que não conhece o famoso Dr. Valci, né? Com a minha irmã, que é a Juliana, e com o meu tio Eduardo Andrighetti. Nós temos um consultório com o Instituto de Oftalmologia de Assis, que está ali na Travessa Mauá, número 91. E, obviamente, a gente está à disposição, quer dizer, a gente tem buscado todas essas técnicas diferentes, a gente tem buscado todas as novas tecnologias que, graças a Deus, a gente tem conseguido acompanhar de uma forma, aliás, inovar até no meio da oftalmologia, né? Então, palestras e... a gente tem até, como eu disse, a gente tem inovado. Então, quer dizer, em 2014 eu ganhei um prêmio nos Estados Unidos sobre uma técnica que a gente criou de implante intraocular reversível para, no caso de cirurgias de catarata, com implantes multifocais, que a gente chama de DO-IT. É bom divulgar esse prêmio que vocês... Exatamente, é uma coisa muito legal. E aí tem uma série deles aí que a gente tem trabalhado bastante, e como você falou, como eu gosto muito do que eu faço, então essas coisas são naturais. Você passa isso, né? Que gosta do que faz. Uma pergunta pertinente, de quando em quando eu devo ir a um consultório? Olha, normalmente, né, o que se aconselha é anualmente, né? Só que obviamente que isso vai depender muito da sua condição ocular. Se tiver alguma patologia, ou se tiver algum outro motivo que leve à consulta mais frequente, obviamente que isso aí vai ser determinado pela oftalmologia. Mas, teoricamente, se você tiver um olho saudável, tudo bem, vamos dizer que aí anualmente seria, a cada ano, um ano e meio, aí seria um tempo bastante tranquilo para se cuidar da visão. Só para a gente fechar, doutor, óculos ou lente de contato? Os dois. Tá certo. Bom, na verdade, assim, os dois são alternativas interessantes para quem não quer ser submetido a um procedimento cirúrgico, mas obviamente que hoje os procedimentos refrativos, seja o laser, seja a cirurgia de catarata, que hoje também é considerado um procedimento refrativo, porque você tem essa correção do grau de longe de perto em um procedimento só, né? E então, quer dizer, todos esses procedimentos eles estão disponíveis para fazer a correção do grau. Então, essas todas as correções, tanto procedimentos refrativos, quanto a lente de contato, quanto os óculos, se qualquer um deles for bem indicado e bem feito,
o paciente vai ficar feliz, vai ter boa visão com todos eles, não tem dúvida. Olha, eu fico satisfeito com a sua participação e eu fico ainda mais agradavelmente enriquecido com essas informações, porque é importante quando alguém senta-se aqui, dá uma entrevista e nos mostra perspectiva. Falamos de visão, mas falamos de uma nova estrada, novos propósitos, esperança acima de tudo para os nossos olhos, né? Uma mensagem específica para o telespectador, para quem está querendo uma consulta, para quem está com problema ou para quem quer uma novidade, um avanço nessa área. Eu acho que a mensagem é, hoje em dia a medicina preventiva ela é extremamente importante. Então, quer dizer, hoje com a tecnologia a gente consegue diagnóstico precoce de vários problemas oftalmológicos e a gente também não só esse avanço tecnológico serve para isso, mas também serve na ajuda das correções refrativas, como eu frisei bem aí na entrevista de hoje. Então, acho que a mensagem é, hoje em dia, se ter muita confiança no profissional, acho que é uma coisa muito importante, porque você tem vários caminhos a ser tomados na oftalmologia e eu acho que o caminho é esse, é procurar um centro que tenha realmente que seja uma referência, que tenha bons profissionais, bons equipamentos, para conseguir fazer um tratamento gold standard, que a gente chama de padrão ouro, né? Para você ter o melhor da oftalmologia. O padrão, o melhor, né? Atingir a excelência. Exato. Vamos repetir o seu atendimento, o seu centro de atendimento, vale a pena, né? Eu agradeço a oportunidade, na Rua Mauá, número 91, no Instituto de Oftalmologia de Assis, e eu estou à disposição lá com toda a nossa equipe para poder atender a população assisense e cada vez melhorar mais a qualidade de vida de todo mundo. Eu acho que todo mundo procura melhorar a qualidade de vida. Né? Exatamente. A visão, sem dúvida nenhuma, é um dos principais motivos de melhora de qualidade de vida. Só para a gente concluir, né, e para a gente enxergar melhor a dimensão do seu trabalho, quais são as suas 2 especialidades, entre outras, que o doutor tem? Meu principal foco, realmente, que eu tenho mais me dedicado, estudado nos últimos 10 anos, é a cirurgia refrativa com Excimer Laser, que é a correção de grau de miopia, hipermetropia, astigmatismo em pacientes jovens. E o que eu tenho, obviamente, que é a minha grande paixão, é a cirurgia de catarata, onde a gente tem os melhores resultados, principalmente com essa tecnologia que tem proporcionado muita satisfação e alegria aos pacientes, que não só a devolução da qualidade de visão, como depois de muitos anos usando óculos, a gente consegue também a liberdade dos óculos aí depois dos 50, 60 anos de idade. Então, realmente essas 2 especialidades me engrandecem muito, porque os resultados são fantásticos e a gente gosta, obviamente, de ver nossos pacientes é um grau satisfeitos. De satisfação, né? Exatamente. É um grau de satisfação para todo profissional. Exatamente. Doutor Vitor, eu quero saber quando é que o senhor vai voltar, porque tem muita coisa para falar aí, viu? Sempre que vocês convidarem, vai ser uma honra estar aqui, falar para a população de Assis, que obviamente eu só sou hoje um profissional que eu consigo ser devido à confiança dos pacientes. Sem os pacientes a gente não é nada, então eu queria agradecer a confiança de todos os pacientes que estão aí nos assistindo e eu acho que isso é o carro-chefe, é fundamental para você ser um bom profissional, ter a confiança dos pacientes. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima.